Oi, eu sou a Aline Tamanho e hoje nós vamos para mais um episódio do Maternar. Hoje eu trouxe a doutora Karine Bittencourt, a Cacá, para os mais conhecidos. Ela é minha colega e agora amiga de boxe. Nós fazemos boxe juntos e a minha admiração, que já era pelas redes sociais, se tornou ainda maior. Trouxe ela, né, e sou grata desde já agradeci fora das câmeras, porque eu sei do tempo corrido e que tá voltando de um puerpério aí, voltando a trabalhar, mas ela se dedicou, veio aqui gravar com a gente e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre que gravidez não é doença, que a gente pode fazer esporte, né, Cacá? E que a gente deve continuar fazendo tudo aquilo que faz bem pra gente mesmo. Então, Cacá, seja bem-vinda. Primeiro, obrigado do convite. E é muito sincera a minha admiração, assim, pela minha parceira de boxe, pela profissional, pela mãe. E eu acho muito legal esses laços que se estreitam com o maternar, né? Eu falo sempre que Deus deixou as mulheres gestar para que elas se unam cada vez mais, assim. Porque antes de maternar, a gente vê muitas mulheres se julgando. Se fosse meu, faria assim. Se fosse meu, faria assado. Depois que você é mãe, você julga muito menos, né? Você diz, fica na tela, faria igual. Às vezes já precisei fazer isso. Então eu falo que a gente materna para ficar muito mais empática. E acho que mulheres como você e eu que trabalham no atendimento de outras mulheres começam a ficar muito mais compadecidas e o atendimento sensibiliza mais. É muito diferente, assim. Então acho que o processo de gestar nos torna ser humanas melhores, assim. Graças a Deus. E aí, Cacá, o que mais mais julgam as mulheres grávidas é que, ainda mais os antigos, né? Falam muito de que você tá pegando pesado demais, você tem que parar de trabalhar, você tem que. Por favor, fale agora aqui na frente de todos que a gente tem que viver a nossa vida do jeito que a gente pode vivê-la, né? Então, a gestação acho que é o processo fisiológico onde mais modificações acontecem. Desculpe a analogia chula, mas a natureza é extremamente sábia. E eu falo sempre que se uma gatinha consegue gestar e se adaptar para que a fisiologia dela aconteça, uma humana também consegue. E ela precisa respeitar as limitações físicas que possam vir, mas a gestação precisa se adequar à vida dela e não necessariamente ela se adequar à gestação. Então, se ela já treinava, ela mantém a sua rotina de treinos. Inclusive, pode até começar a treinar durante o processo gestacional. Muitas estão com sobrepeso, estão com dor lombar, tem vários fatores que vão fazer ela iniciar essa vida de treinos ali. Então, não necessariamente ela precisa parar porque está grávida. Pelo contrário, o mover-se é extremamente salubre. O humano nasceu para mover-se, né? Então, quando eu vejo as pessoas falarem que elas não gostam de atividade física, eu falo que de repente você não achou a tua forma de mover-se, mas é natural o mover-se. E então, acompanhados de bons profissionais, a gente pode e deve fazer atividade física. E essa parte hormonal, né, Cacá? Que a gente, obviamente, vai do 8 a 80, tá? E aí isso acontece em duas fases, né? Porque o primeiro período é quando a gente tá ali na parte da gestação. E depois vem o puerpério, que vem mais uma outra parte hormonal. Como que é isso, fisiologicamente falando, dentro da mulher, né? O porquê que a gente muda tanto? Bom, quando a gente tem as mulheres são lunares e cíclicas, né? Sim. Então eu brinco que homens lidem com as nossas mudanças ou casem-se com outros homens, porque não nós vamos mudar. Somos cíclicas e lunares. Vamos mudar sempre. E a partir do momento que a gente inicia o processo gestacional, a gente tem picos estrogênicos, de progesterona e afins que fazem segurar esse bebezinho, por isso que a gente para de sangrar. E aí, em cima desses hormônios, eu preciso de mais 2 ou 3 hormônios para fazer a sustentação e o crescimento embrionário. Todos esses picos é que fazem principalmente a oscilação do humor. Eu brinco que a progesterona vai fazer com que você fique muito sensível emocionalmente. Então a gente vê coisas que antes não nos faziam chorar e nos fazem ficar emocionalmente abaladas, né? A gente vai ter alterações de humor, ficar um pouco mais brabas, de repente, do que seu habitual. Eu brinco com alguns maridos que vão no pré-natal junto, eu digo, não é ela, é a placenta dela. Fica tranquila que assim que a placenta só sair... Só um bebezinho que tá ali, né? Isso vai mudar, relevar. E aí tem que lembrar que para a formação do bebê, é
consumido muito de nós, né? Nossos bebês são formados a partir da nossa matriz óssea, da nossa matriz sanguínea e da nossa matriz muscular. Então eu preciso de uma suplementação adequada, e acho que é aí que é interessante lembrar que a suplementação de uma gestante atleta é diferente de uma não atleta, porque se o bebezinho já leva na formação, um bebezinho de uma mulher atleta, o treino também leva. Então às vezes os níveis de B12, os níveis de ferritina tem que ser ainda mais altos, porque senão ela começa a ficar cansada e acha que é da gestação, quando que é só depleção vitamínica da formação do embrião, mais o gasto energético que ela tem do treino. Se a gente conseguir equilibrar isso, ela vai performar muito bem até vias de parto. Tanto é que a gente vê meninas no crossfit, vê meninas no boxe, treinei até perto do período de ganhar, e muito feliz, porque a gente tem que lembrar que, além de tudo, o esporte libera muita dopamina, que é o hormônio do prazer, muita serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, a gente tá com os outros mexidos, isso vai fazer com que a gente fique muito feliz. Pelo menos estabiliza. Estabiliza. E aí ainda querem tirar um dos pouquinhos prazeres que a gente tem. A gente pode treinar assim, né? Tendo, como a Cacá disse, orientação, bons profissionais e auxílio de todos eles, né? Médicos e o esportista ali nos ajudando, né? Os nossos profissionais num caminho junto, né? Eles estando unidos, não tem por que a gente não treinar, não tem por que a gente não deixar de fazer as coisas que a gente já era acostumado a fazer, subir escada, descer escada, pegar pote. É óbvio, né, que tem aí uma série de questões hormonais e físicas que vão fazendo com que a nossa agilidade não seja a mesma, né? Mas a gente não precisa deixar de fazer tudo, até porque, mais uma vez eu repito, gravidez não é doença, é apenas um ser que está dentro de nós, e assim como um leão dá conta, né, a leoa dá conta, nós vamos dar conta também. A Cacá agora é mãe de 2, né, ela tem 2 lindos menininhos, e ela está no 4º mês, Cacá. 4º mês. Do Francisco, né, e o Francisco, assim como o Pedro, são safadinhos e quiseram vir antes do tempo, né, Cacá? Cacá não conseguiu completar os 9 meses nas 2 gestações. Eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência também, para deixar as mães tranquilas, né? Porque o que acontece? Hoje em dia tem todo esse mito, a gente tem que deixar o tempo do bebê lá. Mas às vezes não, o tempo do bebê é outro, não é o tempo, é o tempo divino, é o tempo de Deus, né? E se for para ele vir, ele vai vir saudável ou vai vir com os desafios, mas nós vamos ter força suficiente para aguentar. Então assim, mamãe, não fique se culpando por isso, né? Acontece porque tem que acontecer. Não é você, não foi a Cacá que quis. Muito pelo contrário, né, Cacá? Se você pudesse deixar no forninho mais um tempinho ali, para adorar, estaria ótimo. Mas não foi o que aconteceu. Tanto o Pedro quanto o Francisco. Hoje eu ouvi uma frase bem legal, assim, acho que cabe a réplica. Ela dizia, quem foi que mais te machucou na vida? E a resposta é as expectativas que eu criei. Então, às vezes a gente culpa muito as pessoas pelas dores que sente, sendo que acho que o que expectamos é nossa mãe de sofrimento. E no processo gestacional eu vejo que é cobrado muito da mulher. Que ela ganhe o peso certo, que ela faça, que ela coma, que ela durma, que ela performe. E essas cobranças vão fazendo com que ela crie as próprias expectativas. Então, eu ouvi também esses dias, você não conseguiu o parto normal? Que pena. Ponto 1, muitas vezes não foi escolha dela. Ponto 2, isso não faz o maternar dela melhor ou pior por isso. Você não conseguiu amamentar? Nossa, que pena. Tem mulheres que não conseguem amamentar por N motivos, né? Então, a gente, quanto menos expectar no processo gestacional, eu acredito que o sofrimento diminui. Porque não adianta, a gente é mãe, então eu brinco que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente já tem uma tendência natural ao culpar-se. Aliás, nascemos e culpamos, né? Porque não é só na mãe. Né? Isso tá lá desde o início. A gente já vem com essas dores e é isso que faz a gente evoluir aqui na Terra. Então, quanto a gente menos expectar em cima do processo e entender que não é você que rege, a tua parte é fazer o seu pré-natal, é treinar, e o restante é entregar-se. Eu gosto de pensar, Aline, que nós somos feitos 72% d'água. E não foi à toa que Deus nos fez assim. A água não briga com os empecilhos que encontra, porque ela confia que ela pode ser uma água de bica. No fundo ela vai fluir, vai virar mar, porque alguém vai conduzir.
E a gente insiste em nos comportar como quem não é feito de água, a gente não se entrega, não flui. Então, quando você se entrega para o processo e diz, tá bom, essa é a minha história, ela é diferente da tua, que foi um parto a termo, normal, planejado, mas ela não é nem melhor nem pior, ela é só a minha. E eu confio na minha água, na minha fluidez e sei que alguém está conduzindo para que o melhor aconteça. Eu acho que se a gente confiasse mais na nossa água, e não é à toa que os bebês ficam na bolsa das águas, a gente conseguiria ter processos gestacionais um pouco mais leves, entendendo que esse é o meu e tá tudo bem. Então, estão saudáveis, né? Super fofos. Os 2 meninos dela nasceram 8 e 7. De 8 e 7 meses, né? E aí ela tá aqui, olha, linda, maravilhosa, já voltou com o corpo de antes. Afinal, eu quero dizer pra vocês que quando ela tava de 6 meses, ela dizia, meu Deus, já tá enorme a minha barriga. E eu dizia, Cacá, tá com o tamanho da minha barriga. Eu falava pra ela nos treinos. Porque é isso, assim, né? Nós cuidamos, nós nos julgamos, nós, né, estamos o tempo inteiro ali mexendo com nós mesmos, né? O maior julgamento somos nós que fizemos, cobrança somos nós que fizemos. Então, como, claro, o esporte faz parte da vida da Cacá, assim que ela teve o primeiro, ela já voltou com força total, né? Ela foi adaptando, obviamente, ali o início de rotina dela e do Francisco e com o Pedro, porque afinal de contas a idade é um pouquinho longa um do outro, né? Mas ela deu conta, né? Está dando conta, né, Cacá? E eu acho que outra coisa legal também é pensar que às vezes a gente não dá conta, sabe? E tá tudo bem, porque às vezes as pessoas dizem como é que você dá conta. E eu falo que, por exemplo, para estar aqui, o Francisco não tá comigo agora, então eu não tô dando a minha potencialidade máxima de mãe. E tá tudo bem, sabe? Até porque tem pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer, né, Cacá? E às vezes o Francisco não vai ter esse meia horinha, 1 hora que você tá aqui comigo, mas as pessoas que vão ouvir isso vai fazer tão bem para elas que vai trazer retorno pro Francisco no futuro. No futuro. E entrar muito em paz com não dar conta, sabe? Que às vezes alguma coisa vai ficar. Às vezes o nosso corpo não vai estar como a gente queria. Eu acho que o meu processo gestacional foi um dos processos de puerpério que eu mais me permiti. Me permiti comer coisas que habitualmente eu não comia, me permiti, se eu não queria treinar, foi um dos períodos que eu mais respeitei isso, assim. Porque eu pensei, qual é o outro período da minha vida que eu vou parar? Que eu vou estar permitida a não estar com o corpo tão bem, a comer errado, senão esse processo tão legal também que é o puerpério. Louco, cheio de blues puerperal, cheio de choro, cheio de instabilidade, mas que ao mesmo tempo, entre aspas, te permite estar assim, né? Você pensa, não, ela ganhou neném há pouco, por isso que o corpo não voltou. As pessoas têm um pouco mais de compaixão nesse processo. Então acho que eu também me permiti mais porque eu acho que provavelmente não vai viver nenhum outro momento de permissividade assim. E acho que o não dar conta é tão legal quanto dar, sabe? Tirar essa coisa que as mulheres olham na rede social e pensam, nossa, elas dão conta de tudo. Não dão mesmo, gente. Não dá. Não, às vezes as crianças vão dormir lá no nosso lado mesmo, não vão dormir lá no bercinho deles. Vão comer errado, a gente vai dar alguma coisa que não é 100% saudável porque a gente não quer cozinhar. Fazer alguma coisa pra gente poder dar conta de fazer o resto, que a gente de repente não permitia. Gente, é isso, assim, ó, ser livre dessas culpas e julgamentos é o fundamental para conseguir ter a qualidade de vida, o bem-estar. E ser mulheres e mães reais, sabe? Isso. Porque de margarina já tá cheio. E daí essa comparativa, nossa, eu não consigo ser assim, e se julga, é o que traz muita dor às outras mulheres. Então também diz assim, cara, a gente não dá conta sempre, nem sempre a gente quer treinar, nem sempre a gente tá bonita, nem sempre a gente tá disposta e tá tudo bem, né? E assim, o não estar disposta não quer dizer que você não possa se esforçar um pouquinho. Peraí. Isso chama disciplina, né? É, disciplina, né? Eu brinco que como a minha gestação tá sendo mais desafiadora, por conta, né, da trombofilia, eu todos os dias vou para Dom Melo e eu falo pra eles todos os dias, eu venho por vocês, não por mim. Porque tá chato, né? Porque eu não posso fazer muita coisa, porque a trombofilia, ela implica um pouquinho mais no coração, na saúde da mulher. Então eu tenho que fazer um treino um pouquinho menos pesado do que de repente nas outras gestações eu consegui fazer. Mas não impede de eu estar lá. Então eu brinco todos os dias que eu saio de casa e eu vou
não por mim. Eu vou por eles lá para conversar, para ouvir a Cacá conversando comigo um pouquinho, para ouvir o Zé falando palavras legais, ou até mesmo, claro que meu corpo está em movimento e claro que eu tô lá fazendo aquilo que é o melhor para mim. Mas eu também, nessa fase da vida, eu tô indo porque tá chato, óbvio que tá chato. E acho que outra coisa que é legal lembrar, que as modalidades físicas são liberadas contanto que eu não suba a frequência cardíaca. Né? Esse é o problema. E é isso que deixa chato. Isso, fica muito chato. Porque a gente treinava numa frequência cardíaca muito mais alta. E a gente precisa deixar essa frequência cardíaca medianamente 70% da frequência basal, porque senão falta débito cardíaco para o bebê. E é isso que deixa chato, porque você tem que cuidar, começou a ficar legal, você começou a se empolgar, a gente precisa diminuir a frequência para fazer o débito cardíaco do bebê. Então é a adaptação. Mas lembrem que qualquer movimento é melhor que nenhum movimento. E a socialização da gestante, que é outra coisa que o esporte faz, é muito legal. Em vez de você ficar em casa e afins, você consegue socializar. O esporte traz muito isso, né? Então é um dos outros benefícios. Vá, de alguma forma ou outra. Nem que seja só para conversar. Não, você acaba treinando. Não, eu treino todos os dias, tá, gente? Mas eu, hoje, né, por conta da minha frequência, que tem que ser um pouquinho mais baixa do que na normalidade de uma gestante, eu acabo tendo que fazer, tipo, o que eu fazia em 45 minutos eu tenho que fazer em 15, né? Então eu tenho que parar mais tempo. E aí eu posso conversar com as pessoas que isso, de repente, antigamente a gente conversava um pouquinho e treinava bastante. Agora eu tô tendo a oportunidade de conversar bastante e treinar um pouquinho. Tá tudo certo dentro desse período, né, que tá aí quase no fim. E depois eu volto na minha totalidade máxima, assim que for permitido. Então, Cacá, mais uma vez eu quero te agradecer muito por ter vindo. Eu convidei ela em cima da hora e ela tá aí voltando tudo pra normalidade de vida real dela agora, né? Paramos de ser só mãe, né, nesses 4 meses. O que é ótimo também. Maternar é uma delícia, mas voltar para a vida também voltar é bom. Para o caminho divino é maravilhoso. É muito né? bom. E ela tá voltando para o caminho divino dela, que é ser médica, que é cuidar das pessoas. É esse olhar muito mais. A Cacá, e é o que me encanta muito nela. Ela não fala só da vida, ela fala de Deus, ela crê muito que existe algo muito maior que nos traz. Então a ciência e a espiritualidade, elas unem a Cacá, diferente de muitos, né? E eu acho isso incrível, porque quiçá Deus, que os médicos se unam muito mais à espiritualidade, ao corpo, à mente, ao equilíbrio, porque assim, menos remédios nós vamos dar. E mais qualidade de vida aos nossos clientes, pacientes. Eles vão ter e você vai ter a vitalidade que tu tanto busca, né, para os teus clientes. Alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde considerava a saúde a ausência de doença. Esse era o conceito. E no último consenso, a gente considera a saúde o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Esse conceito da OMS assim, me traz, como humana, muita paz. De pensar que hoje eu preciso perguntar ao meu paciente, um bom médico, teoricamente pergunta para o paciente: como está a tua espiritualidade? Está tudo bem? Você tem alguma espiritualidade? Tem estudos concisos falando que pessoas com alguma crença, qualquer crença deles, usam menos morfina em processos de câncer, adoecem muito menos porque tem mais serotonina ou dopamina. Então, como ir contra o que a própria ciência diz hoje, que a espiritualidade Graças faz a Deus a ciência parte, estudou isso, né? Porque isso é uma prova tão grande, né, Cacá? Há tanto tempo se fala em Deus, né? E por muito tempo a gente deixou ele ser um segundo ponto na nossa vida. E ele é um tripé. E ele era disjunto da ciência, né? Então eu brinco que, graças a Deus, medicina e espiritualidade fizeram as pazes. Ufa. E hoje a gente considera esse trinômio humano, divino e físico o essencial para o bem-estar do humano. Então, que bom que a gente consegue cada vez estar mais próximo de pessoas que pregam isso, assim. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Você já sabe a minha admiração, meu carinho por ti. Que bom que você pôde vir, que bom que você pôde deixar esse tempinho aqui, né? Eu tenho certeza que não foi à toa, né? Que foi uma inspiração, foi um pedido, né? Entre as minhas meditações de fazer esse quadro e que eu dei conta e que eu consegui chamar pessoas tão especiais para mim, que eu admiro tanto, para fazer parte desse movimento e mostrar para as mulheres que sim, tem desafios, mas a gente pode trazer muita leveza para esses desafios. Muita leveza, sim, e que assim seja. Obrigada.